Fala, galera do Corujão Vascaíno. Estamos aqui para mais um vídeo do canal. Após a segunda derrota do Vasco da Gama pelo mesmo placar de 3-0, dessa vez para o Fortaleza, lá na capital do Ceará, com mais um futebol ridículo. Um time covarde, um técnico covarde, fraco, uma diretoria covarde e omissa. Esse é o resumo do que vem acontecendo com o Vasco da Gama. A grande questão, meus amigos, nem é o placar. O placar por si só já demonstra algo de terrível, mas podia ser muito pior nos dois jogos. O prejuízo poderia ter sido muito maior. 3-0 ficou barato contra o Botafogo e ficou barato contra o Fortaleza. A grande verdade, meus amigos, é que fica cada vez mais escancarado como esse time é fraco. Como esse treinador, que eu tenho dito aqui é um treinador de uma nota só, vai morrer abraçado com esse esquema que só na cabeça dele funciona. Os erros individuais acontecem e vem acontecendo até pela falta de qualidade dos jogadores, né? Se a gente for pegar hoje aqui, ó, eu vou botar aqui, inclusive, já dando os créditos aqui pro Premier. Deixa eu botar na tela aqui o lance do primeiro gol que nós sofremos, tá? Eu quero que vocês avaliem comigo, né? Eu vou passar ele e vou parando ao mesmo tempo para a gente poder avaliar junto. Dá uma olhadinha só, né? O lance começa aqui, né? No meio, vai jogar a bola lá para a direita, o Piton se antecipa, né? Mas já tem um domínio de bola totalmente errado. Mas vocês reparem que, como sempre vem acontecendo, o Piton tem dois. Tem o Marinho, que já está aqui, que ele tomou a bola, e tem o Tinga, acho que é Tinga o nome do jogador, né? O lateral direito lá do Fortaleza, que com o domínio errado do Piton, a bola escapa, ele vai dar o tapa, né? E vai seguir para frente, né? Agora, esse problema da lateral esquerda aí, que eu canso de dizer que o Piton não é uma sumidade na marcação, pelo contrário, marca mal pra caramba, já era pro Paiva ter, no mínimo, tentado corrigir isso aí, no mínimo. Mas a gente não vê nenhuma movimentação do treinador para poder dar um suporte para o Piton, que, volta a dizer, é fraco na marcação, né? E aí o lance continua aqui, ó. Aí eu quero chamar a atenção pelo seguinte: o Cocão, que chegou ali atrasado para fazer uma recomposição, para dar uma ajuda ali, ele não diminui a marcação, ele fica parado, olhando, né? O Tinga dominou a bola, ajeitou, e ele tá ali paradinho, né? Aí o cara vai, cruza, o jogador se antecipa ao PH e faz o gol. E depois o Léo Jardim vai correr lá para reclamar do Cocão, dar um esporro nele, né? E ele ainda fala, o que eu fiz de errado? Ou seja, cara, é muito jogador ruim para um time só, né? É muito jogador fraco para um time só. Depois o Vasco teve até algumas chances, porque o time do Fortaleza, ele defensivamente, ele tem problemas. Se fosse um time 20% melhorzinho do que esse que a gente tem aí, 20%, tá? A gente talvez conseguisse empatar logo depois desse gol aí. Porque a gente teve chance, chegamos, né? Mas o time é fraco, os jogadores são de qualidade ruim, né? O Verratti está cada vez mais nitidamente desmotivado, né? Porque a bola não chega nele,
Ele, quando a bola também cai no pé dele, é um desastre. O negócio dele é pela cabeça e a bola não tem chegado. Então, meus amigos, a situação está cada vez pior. A grande verdade é essa. E aí a gente vê uma entrevista do Paiva, né, falando. Eu separei só um pedacinho aqui, que eu gostaria de colocar para vocês, para a gente poder dar uma analisada no que ele fala. E ele fala exatamente isso aqui, ó. Se liga aí, deixa eu colocar na tela. E ele vai falar isso aqui, ó. Espera aí que fugiu aqui a parte que eu quero colocar dele. Mas ele, cara, ele já não tem muita desculpa para dar, não, tá, gente? Ele já tá. Se percebe que o repertório dele, que é um repertório muito fraco, como eu tenho dito, né? Técnico de uma nota só, né? Ele já não tem muito o que falar, não. Mas escuta esse pedacinho aí. A respeito do saldo de gols nos incomoda muito, né? Porque a gente tinha conseguido equilibrar muito isso. A gente sabia que a gente precisava equilibrar defensivamente para a gente conseguir competir mais. E eu acho que a gente equilibrou, mas a gente tem ganhado. Ele sabia que tinha que equilibrar defensivamente para poder conseguir pontuar. Qual é o momento no campeonato, nos jogos, que a gente conseguiu equilibrar defensivamente o nosso time? Me digam aí. As vitórias que a gente teve foi sempre no sufoco, com exceção do jogo lá do São Paulo. O resto foi tudo no sufoco. Contra o Bahia, abrimos 3-0, tomamos 2 gols, rezando para o jogo acabar. Contra o Cuiabá, ganhamos de 1-0. Estou pegando o recorte dos últimos jogos, tá? Em que momento o Paiva conseguiu enxergar que nós equilibramos o time defensivamente? E ele continua falando, né? Jogos com 1 gol, 2 gols de diferença e tem perdido principalmente esses 2 últimos, que saiu muito do nosso controle, né? Não é comum e nem deve ser a gente perder com 3 gols, né? E são 6 gols, né? A gente precisa voltar a estar equilibrado. A gente tem total consciência disso. Precisamos voltar a equilibrar a nossa equipe defensivamente para a gente ser mais forte, para a gente tentar buscar os pontos lá nesses 5 jogos que faltam. Rafael, boa noite. Olha, eu vou dizer um negócio para o Paiva, tá? Se ele não sabe ainda. Com esse time aí, com esse elenco, com esses jogadores, principalmente ali na parte defensiva, vai ser muito difícil ele equilibrar esse time. O segundo gol que nós levamos, o Breno Lopes passa pelo Maicon como se o Maicon não existisse. De uma bola ali que é até discutível, tá? Numa jogada entre o PH lá com o jogador do Fortaleza, de repente aquela bola até bateu na mão. Mas, tirando isso, quando o jogador passa, vai para dentro do Maicon, eu já sabia que era gol. O Maicon é o tipo do cara que não tem a mínima condição de ser mais jogador de futebol profissional. Ele não compete mais. Ele não consegue, ele não tem explosão. Ele nunca foi um zagueiro veloz. Mas com a idade, piorou muito. Se botar uma tartaruga do lado dele, ganha dele. E contra o Internacional, meus amigos, o próximo jogo, após a data FIFA, dia 21 de novembro. Em São Januário. É outra sacolada. Ou alguém tem dúvida que nós vamos tomar outra porrada do Internacional, que está 14 jogos invicto. 4º lugar no Brasileirão, subindo na tabela, jogando um bom futebol. Nós vamos enfrentar o Internacional tendo que sair para o jogo, deixando o nosso contra-ataque à vontade para eles. Né? Para eles fazerem o que quiserem. Alguém tem dúvida que nós vamos levar outra sacolada do Inter? E aí eu quero perguntar para vocês também o seguinte: cadê a diretoria do Vasco? Alguém botou a cara aí? Vai deixar só o Paiva falando? Cadê o tal do Marcelo Santana, que até hoje eu não sei para que serve no Vasco?
Cadê o seu Felipe Maestro, que é diretor técnico? Mas para que diretor técnico se a gente não tem nem técnico? Cadê o presidente Pedrinho? Não vai botar a cara aí para falar nada? Para falar da janela inexistente que ele fez? Quando não podia falar, ia para entrevista toda hora dizendo não posso falar. Agora que pode, sumiu, omisso. Time fraco, técnico fraco, diretoria omissa. Para que eu quero Coutinho e Payet num time? Nunca posso contar com eles. O Payet fez um outro dia aí contra o Bahia, um jogo maravilhoso, único. E depois? Sentiu incômodo na coxa. Foi fazer exame de imagem e não deu nada. Por que não foi pro jogo? Coutinho, toda hora machucado, é uma dorzinha aqui, é uma dorzinha lá, é Covid, é sei lá o quê. Para que eu quero Coutinho e Payet no meu time se eles não decidem nada? Quantos jogos eles decidiram? O Arrascaeta do Mulambo aí, ó, decide jogo toda hora. O Arias do Fluminense decide jogo toda hora. O Igor Jesus do Botafogo, só para citar ele, tá? Decide o jogo toda hora. Quem é que decide o jogo pro Vasco? Coutinho? Payet? Sinceramente, manda os dois embora, pega mais uns 7, 8 que precisa ir também e vai tudo pro inferno. Não precisamos desses caras. Até a próxima, rapaziada.